Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o presbítero Rafael Barbosa e é com uma imensa alegria, prazer imensurável nós estamos nesse momento fazendo uma transmissão ao vivo, e já é um desejo do nosso coração realizar esta transmissão, e eu tenho certeza que será muito abençoadora, tanto para mim quanto para todos que estão assistindo. E eu quero, nesse momento, já pedir a você que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, lá no nosso canal do YouTube, que se chama Posso Pensar? Pois é, lá nós teremos vídeos relacionados a assuntos teológicos, bíblicos, reflexões e muito mais. Então, desde já você é meu convidado para estar conosco ali no nosso canal do YouTube, tá? Posso Pensar. Tem um vídeo novo lá onde nós falamos, tivemos o prazer de receber o diácono Marcelo Edson, e a gente tratou sobre um assunto bastante interessante, sobre as questões da influência dos desenhos animados para os nossos filhos, tá? Então, o que acontece? Vai lá, se inscreve, deixa o seu like lá, o seu comentário, e eu tenho certeza que tudo correrá bem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Queridos, deixa eu só ver se chega alguém aqui na nossa live, e espero que o pessoal da igreja consiga aí acessar aí o Facebook, tá? Então quero desde já agradecer a Deus, mandar um abraço e a paz para o pastor Rodrigo Muniz, que é o nosso coordenador ali na área, no setor 12. Nós estamos ali pastoreando a congregação de Casa Caiada da Adebrais, Ministério de Madureira, ministério a qual me levou ao presbitério há uns anos atrás. Nós pastoreamos ali 2 igrejas em Camaragibe, e graças a Deus estamos aí tendo o prazer de trabalhar novamente para o Senhor através desse ministério de Madureira. Amém? Então quero desde já agradecer a Deus pela vida do pastor Rodrigo Muniz, agradecer pela vida do nosso presidente, pastor Eliseu Virgínio, que estão ali na Fraternal em Caruaru hoje num grande evento, e eu tenho aqui a obrigação de deixar paz e todo carinho, todo respeito e admiração a esses homens de Deus. Amém? Queridos, a proposta dessa live é trazer para os irmãos hoje uma reflexão bíblica, a qual o tema está aí aparecendo para vocês aí, o processo natural da vida. Nós iremos falar sobre um assunto bastante interessante, não vamos passar aqui muito tempo, até porque trata-se também, de um teste. A gente vai se adaptando para as próximas lives que a gente pretende fazer, tá? Então, se o áudio estiver bom, eu gostaria que você me comunicasse se o áudio tá bom, se tá legal aí a transmissão, pois em alguns segundos nós vamos começar a transmitir a reflexão bíblica para os irmãos. Amém? Então, quero aqui mandar paz e desejar aqui meu amigo Tiago Luiz, pregador do Evangelho. Deus te abençoe, meu irmão. Tu és uma bênção. Vamos marcar para você vir aqui trazer uma mensagem para nós aqui. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Faz tempo que eu não vejo, e é um grande pregador, um jovem, um homem de Deus que tem compromisso com as Escrituras. Amém? Então, Deus te abençoe, meu amigo. Tiago Luiz, da Assembleia de Deus, Abreu e Lima. Deus abençoe, tá? Meus irmãos, quero deixar aqui a paz para minha esposa,
a nossa coordenadora lá da CIB, lá em Casa Caiada, que é a irmã Mara, aos meus filhos, né, o Samuel, a Sofia e a Nicole. Deus abençoe e continue orando pela minha família para que tudo vá bem e a gente possa conseguir chegar no céu com a nossa família e com as famílias que a gente vem evangelizando. Amém? Meus irmãos, sem mais delongas, vamos meditar em Gênesis, capítulo 2. E nós vamos ler aqui o versículo de número 5. Começar do versículo de número 4. Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 4. Olha o que diz a Bíblia. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos, havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que está inserido no primeiro livro do Pentateuco. Para quem a guisa de introdução, apenas para o nosso conhecimento, esses 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, que é conhecido na versão grega como Pentateuco, Penta 5, Teuco livros, ou os 5 livros, né? Os 5 primeiros livros aí da Bíblia, ou a Torá, que é como conhecido em hebraico pelos judeus, dentro daquilo que os judeus chamam de Tanakh, né? Que são essas divisões. A Torá, nós temos o Nevi'im, ou Nave, né? Que tem a ver com profetas, e nós temos o Ketuvim, que tem a ver aí com os escritos. Então, o livro de Gênesis, ele é colocado como o primeiro livro da Bíblia com um propósito. Nós precisamos entender que existe algumas coisas que mudaram com a Septuaginta, ou Septuaginta, né? Já que no grego seria dessa forma. Essa mudança do hebraico para o grego trouxe algumas organizações, algumas situações para as escrituras, e que a gente precisa entender. E Gênesis está inserido no primeiro livro da Bíblia, como o primeiro livro da Bíblia, melhor dizendo, porque Gênesis traz justamente as questões dessa introdução, desse início, como diz a própria palavra Gênesis, né, do Bereshit, ou princípio, traz como o homem foi formado, como o mundo foi feito. Na verdade, Gênesis, você tem a fonte para a refutação da teoria de Darwin, né? Graças a Deus que a teoria ainda é teoria e sempre será teoria. Gênesis traz essa riqueza de conhecimento para nós sobre a criação, sobre todo esse período antes da criação do homem também, antes dos patriarcas, antes de tudo aquilo que nós conhecemos do Antigo Testamento. Nós vemos no livro de Gênesis essa introdução de como as coisas começaram, como Deus criou tudo. O homem não veio do macaco, como alguns supostos especialistas, né, tentam refutar o criacionismo bíblico, mas a Bíblia é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira, como disse Pedro, toda a Escritura, ela é inspirada, divinamente inspirada por Deus. Então, Gênesis é justamente essa introdução. Se você, meu amado ouvinte, quiser saber como tudo começou, a criação, como você foi feito, como você foi formado, projeto, toda essa questão inicial, todo esse Gênesis, esse início, nós temos no livro de Gênesis, ou Bereshit, que significa princípio,
começo. E dentro desse início, nós temos um Deus que não foi criado, um Deus que é, que era e que sempre será, e que nesse momento está pegando a terra num caos. Quando você faz uma exegese bíblica, você percebe que a terra está um caos. No hebraico ali fala justamente disso, de bagunça, de caos. Não há organização na terra. A terra, essa expressão, a terra está sem forma e vazia, é justamente a expressão caos, bagunça. E Deus, como não gosta de bagunça, de caos, Deus agora resolve organizar a terra. Deus agora resolve pegar aquilo que está bagunçado, pegar aquilo que está de todo jeito e começa a colocar em ordens. Começa a separar as coisas, começa a criar as coisas. Deus tanto faz algo de algo que já existe, como ele também cria, que vem de algo que não existe, como nós temos no início, no capítulo 1 e no primeiro versículo, nós temos aqui: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra criou aqui no hebraico bíblico, no quadrático, significa criou do nada tudo, é o bará. Criou do nada tudo. Deus trouxe à existência algo que não existia. Essa é uma das grandes manifestações do poder de Deus, uma das grandes manifestações dessa autoridade, desse poder que Deus tem. Então, ele cria algo que não existe, como ele também pega algo que já existe e vai dando formas da forma que ele quer. Então isso já é motivo do nosso coração nesta noite estar alegre, feliz, porque Deus tanto cria algo que não existe, tem poder para criar algo que não existe, como ele também tem poder para fazer algo, para transformar algo, para lapidar algo que já existe. Então, se algo aflige o nosso coração devido às coisas que nós temos passado, devido a tudo que nós estamos vivendo e vendo, nós temos motivo de sobra para não perder a fé. Porque servimos a um Deus que tudo pode. Servimos a um Deus que tem poder para transformar coisas que já existem, para lapidar coisas que já existem. Mas também servimos a um Deus que pega aquilo que não existe e cria e faz. Então é uma incongruência muito grande achar que Deus perdeu a direção, o controle da nossa vida. É uma incongruência muito grande achar que Deus já não tem poder, que ele já não vai fazer alguma coisa. Eu acho que Deus perdeu o poder porque ele não faz nada, a situação chegou a um ponto em que não tem mais o que fazer. Isso é um ledo engano. Porque você serve a um Deus que criou do nada tudo. E no capítulo 2, e no versículo 5, 4 e 5 que nós lemos, nós temos algo aqui bastante interessante. Deus, ele começa a dar forma às coisas, começa a criar as coisas apenas com o poder da sua palavra. E de acordo com o poder da sua palavra, as coisas vão se formando e vão se organizando. Por isso eu já quero abrir um parêntese aqui para transmitir uma palavra profética para você, uma palavra rema. Deus vai organizar. Eu já quero transmitir essa mensagem para você e para mim. Deus vai organizar. Você serve a um Deus que é um Deus organizado. É um Deus que é especialista em pegar algo que está bagunçado, que está totalmente um caos, como diz lá no Gênesis, e ele coloca a luz, ele faz separação das coisas, coloca tudo no seu devido lugar. Ele vai organizando tudo aquilo que está bagunçado.
O Senhor, nesta noite, através da sua palavra, está falando conosco, que vai organizar, que vai pegar aquilo que está desorganizado, que vai pegar aquilo que está um caos na sua vida, e Ele vai começar a trazer luz para a tua vida. Perceba que a terra estava um caos, a escuridão tomava conta, e Deus começa dizendo: haja luz. A luz traz clareza. A luz revela. A luz pega algo que está em oculto e coloca para ser visto. Deus está falando para mim e para você nesta noite, através dessa live. Eu vou trazer luz para a sua vida. E quando eu trouxer a luz revelará o que está oculto. A luz vai trazer claridade, revelará coisas. Nós temos algumas referências. E no livro de Salmos, nós temos no livro de Salmos a maior junção entre o Salmo 119 e os seus versos, que enaltece a palavra, valoriza as escrituras e os juízos de Deus. E nós temos a parábola das 10 virgens. Nós precisamos entender que a parábola das 10 virgens, ela é uma parábola que foi construída dentro de um casamento judaico. E o que é interessante é que aquelas lamparinas, elas serviam para quando a noiva fosse ao encontro do noivo. Naquela época, não tinha postes de luz. Então, para que elas pudessem caminhar e se desviarem dos buracos, não pisassem numa lama e manchassem as suas vestes, era necessário a lamparina para clarear o caminho, porque onde tem luz, onde tem claridade, não há queda. Oh, glória a Deus! Onde há claridade, onde há luz, não há queda, porque a luz, ela revela os buracos. A luz, ela revela os defeitos do caminho, para que você desvie desses defeitos e não caia e manche as suas vestes. E o salmista vai dizer no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é a fonte de luz que nós precisamos para evitar as quedas. O salmista também vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Deus vai começar a organizar algumas coisas na tua vida. Deus vai começar a organizar algumas coisas na tua família. Deus vai começar a organizar algumas coisas no teu ministério e vai começar clareando, trazendo revelação, trazendo claridade. No capítulo 2, em meio a essa organização e criação, o texto vai dizer para nós: nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra. O tema dessa live é o processo natural da vida. O que eu quero que você entenda nesta noite é que existe o processo natural. Eu quero que você entenda nessa noite que existe o processo natural da vida. E que muitas das vezes Deus não interfere. Eu vou ser bem claro para vocês.
Existem situações que nós passamos na vida que são um processo natural da vida. Não, muitas das vezes não é o diabo, ou o Coscoba, que é o apelido que eu botei nele. Muitas das vezes não é Deus te provando, é simplesmente o processo natural da vida. Existem enfermidades que é o processo natural da vida. Existem crises na nossa vida que é o processo natural da vida. Não é o diabo, não é Deus, é simplesmente você que nasceu, é ser humano e tem que passar pelo processo natural da vida. Às vezes Deus pode tudo, então às vezes Deus chega e mexe no processo. Mas normalmente o texto está deixando bem claro que não havia fruto. E por que não havia fruto? Porque não havia chovido, não tinha regado a terra. Ou seja, Deus criou o pé de manga, Deus criou o pé de caju, Deus criou o pé de jambo, mas não criou o pé de jambo com jambo. Entenda que Deus deixou que o processo natural acontecesse. Tinha que chover, regar a terra, para poder aquela árvore dar fruto, crescer. Deixa eu dizer uma coisa a você, tem pessoas que andam desesperadas por causa da vida financeira, mas são pessoas que não se prepararam, são pessoas que não estudaram, são pessoas que cometeram erros de organização financeira e pelo processo natural da vida não tem como você ser uma pessoa próspera se você é uma pessoa desorganizada. É o processo natural da vida. Uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa que não faz uma boa alimentação, não pratica exercício físico, qual é o fim desse corpo? Padecer enfermidades. Mas a culpa é atribuída a quem? Ao diabo. Tô com diabetes. O diabo se levantou. Não, você que se levantou da cadeira para tomar a coca, para usar muito açúcar. Sua glicose subiu. Esse é o processo natural da vida. Muitas das vezes você é o demônio da própria história. Muitas das vezes nós somos o demônio da própria história. Pegamos a nossa vida, bagunçamos, fazemos tudo de errado, criamos um buraco terrível, pulamos dentro e depois dizemos o diabo, e o diabo dizendo eu? As pessoas tomam suas próprias decisões, não esperam Deus falar, fazem o que querem e depois dizem assim, o diabo. Pois é. Você sabe o que é mais interessante? Deixa eu só dizer algo aqui para vocês. Existem pessoas que são tão aceleradas, e eu sou uma dessas, e que às vezes somos tentados a perguntar algo a Deus e dizer assim, Deus, devo fazer isso? E aí Deus não fala nada e a gente diz, é sim, a gente vai e faz. Aí lá na frente a gente quebra a cara e a gente diz assim, poxa, Deus não fez nada, não me disse nada. Eu estava dizendo aqui para o meu amigo aqui, para o Wellington, e eu estava dizendo a ele, às vezes Deus fica em silêncio, e o silêncio de Deus não é nem sim e nem não. O silêncio de Deus é espere. Não tome uma atitude. Não retroceda, nem avance. O silêncio de Deus, muitas das vezes, a gente precisa entender que o silêncio de Deus é fique quieto. Não mova-se. Não tome a decisão. Não confunda o silêncio de Deus com o sim de Deus. Não confunda o silêncio de Deus com o não de Deus. Todas as vezes que Deus ficar em silêncio, ponha na sua cabeça, eu devo esperar. Existem enfermidades, existem problemas que é o processo natural da vida. Quantos de nós que já morreram,
Quantas pessoas que já morreram, mulher de Deus, homem de Deus, que morreu com o Covid. Na verdade, o Covid, muitas das vezes, só fez cavar a cova, porque já tinha uma patologia, já tinha um problema, e aí veio, pegou o Covid, morreu, e as pessoas disseram, muita gente disse, mas se tivesse Deus na vida, é porque Deus disse que ia matar muita gente, ia fazer uma limpeza. É o processo natural da vida. Crente é ser humano, crente morre, crente infarta, crente tem derrame, crente é assaltado. Esse é o processo natural da vida. E aí vem esses pastorzinhos de meia tigela, esses neopentecostais, que pegam os problemas das pessoas e dizem, isso é demônio. Demônio é você que está pregando isso. Tá vendo? Eu vi uma irmã agradecendo num programa de TV que Deus tinha curado a unha encravada dela. Minha amiga, vá para manicure, deixe ser pirangueira. Isto não é milagre. Pastor, estava aqui com a dor de cabeça, toma um dipirona. E aí vem pessoas com falsas profecias, com profecias que infelizmente, eu vou dizer uma coisa a vocês, tem profecias e as pessoas estão aí dando glória, falando em línguas, profecias antibíblicas. A pessoa está dentro de um ambiente, muitas das vezes, nós principalmente a gente aqui do Nordeste, existem pessoas que, eu como prego em algumas igrejas, quando eu vou pregar, às vezes o calor é terrível, muito quente, aí dá dor de cabeça, mal-estar, aí a pessoa faz, olha, Deus me revelou que tem alguém aqui que está passando mal. Está todo mundo passando mal, um calor desse. Muita gente veio andando no sol quente, uma agonia, um calor. A gente precisa entender que existe o processo natural da vida. Existem coisas que é o processo natural. Você é ser humano, você não é um anjo. Você adoece, você fica triste, você se preocupa. As pessoas precisam entender que existe a provação, existe a tentação, mas existe o processo natural da vida. Gênesis está dizendo, não tinha fruto porque não tinha chovido. Muitas das coisas na nossa vida terão um outro rumo quando a gente começar a orar da forma correta, com um conceito bíblico. Existem pessoas que, como eu falei, que muitas das vezes não cuidam da saúde, e aí algumas enfermidades vêm por causa da sua própria plantação, e aí eu e você tá colhendo, e tá orando dizendo, Senhor, repreende este demônio da enfermidade, esse espírito maligno, e Deus dizendo, não, o que tá faltando é tu fechar a boca, ir pra academia, fazer uma caminhada, aí tu vai ter tua cura. Às vezes a cura tá na tua boca. Às vezes tem gente que fala tanto, fala demais, tem um problema com a língua terrível, e ela acaba destruindo as suas amizades, acaba destruindo o ambiente em que vive, e aí diz assim, irmãos, o diabo está fazendo um saceiro. Não, você quer corrigir, fecha a boca. Existem consequências que vêm para a nossa vida, que são consequências de plantação nossa. Nós temos esse exemplo em Ezequiel capítulo 37. Eu sei que a aplicação de Ezequiel capítulo 37, ela não é para aquele momento ali, né? A Ezequiel 37 é uma profecia que se cumpre, me falha agora a memória a data, mas em 1800 e alguma coisa, me falha a data, mas na próxima live eu trago aqui para vocês. E a gente precisa entender o seguinte, que Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel num vale que estava cheio de ossos. E aí, olha que coisa interessante. Nós temos os ossos que estão no vale por causa da desobediência. Os ossos representavam Israel, que tinha pecado, que tinha se afastado da presença de Deus. E a vida espiritual, moral, estava terrivelmente destruída, a ponto deles dizerem, parece que somos ossos secos. Parece que somos ossos. Aí Deus pega um profeta, coloca no meio do vale. Olha lá, nós temos um vale, nós temos ossos e nós temos profetas. Os ossos estão no vale, o profeta está no vale. Quem colocou os ossos no vale? As próprias atitudes deles. Eles se afastaram da presença de Deus e por isso estão no vale mortos. Como o texto diz, sequíssimo, que no hebraico é tocou e esfarelou. Mas nós temos um profeta que foi colocado no vale. Esse profeta foi colocado no vale. Olha que coisa interessante. O que eu quero que você entenda é que você pare hoje
e pense se este vale que você está vivenciando é culpa sua. Eu quero que você entenda que se nesse vale você é osso, ou se você é profeta. O que a gente tem de problemas é osso querendo profetizar. É osso, tá no vale, osso não profetiza, osso recebe profecia. Osso não profetiza. E tem muita gente que está no vale que Deus colocou para ser boca de Deus, para abençoar outras vidas, para ser um instrumento de ressurreição espiritual, um instrumento de avivamento para levar a palavra. Nesta noite, pelo amor de Deus, tente fazer um exame e entender se você é osso, se você é profeta, se o que você está passando é o processo natural da vida, se são consequências que você plantou. Nós precisamos entender o que é tentação, o que é uma prova. O propósito da provação é nos preparar para que nós sejamos aprovados por Deus. O propósito da tentação é nos desviar do caminho. É por isso que o diabo não pega ninguém pelo braço para pecar. O diabo é o que faz a proposta. Quem diz sim ou não sou eu. Nós precisamos entender que o processo natural da vida é real. Lembre-se que existem enfermidades que muitas das vezes a gente coloca a mão e diz: Senhor, por favor, em nome de Jesus, cura. E Deus vai lá e cura. Amém, glória a Deus. Existe investimento diabólico? Existe. O diabo é infeliz, serve para nada. Aquele cara serve para nada. Nem ele, nem os comparsas dele serve para nada. Tem mais jeito para nós do que para ele. Até você que está afastado do evangelho tem mais jeito para você do que para ele. Para ele não tem mais jeito, por isso que ele vive doidinho. Entenda que existem sofrimentos que faz parte do processo natural da vida, gente. Faz parte do processo natural da vida. Se a gente entender isso, muita coisa a gente resolve. Existem coisas que as pessoas querem atribuir ao diabo para amedrontar algumas pessoas, para trazer lucro. Ó, você está vendo essa sua situação que você está vivendo? Tá vendo esse desemprego na sua vida? Isso é o diabo. Não é só você que está desempregado, não. Do jeito que o país está. E graças a Deus que nós temos um presidente 1000 vezes melhor do que as carcaças que a gente teve por aí esses anos que passou, que deixou a gente com mais de 13 mil desempregados, 3 milhões de desempregados no país. Não é só você que está desempregado, não. O Brasil vem de uma falência terrível de governos esquerdistas, diabólicos, que vieram destruindo o país moralmente, filosoficamente, financeiramente. O país, numa situação terrível que veio, não é só você que passa por problema, não. É o problema do país, é o problema de onde você mora. Às vezes a gente pensa que o problema da gente é maior do que o de todo mundo. Tem gente passando por coisa pior do que você. Tem gente nesse momento na sala de cirurgia sem esperança de voltar para casa. Tem gente agora com tumor na cabeça, com tumor em tudo quanto é parte do corpo e que precisa, ora a Deus, nesse momento clama, dizendo como eu queria ter a oportunidade de ir ao culto agora, glorificar a Deus e adorar a Deus. E muitas das vezes eu e você, por causa do processo natural da vida, deixamos de ir ao culto. Eu não vou hoje porque eu estou estressado. Mas tu estressado não deixa de comer, tu estressado não deixa de olhar o Instagram, tu estressado tu não deixa de assistir uma televisão, de assistir um Netflix. Entenda que o processo natural da vida faz parte do ser humano. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Como diz o meu pastor presidente. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Deixar aí essa live salva. Nós vamos tentar salvar e colocar lá no canal do YouTube também, que é o canal Posso Pensar.
Lá nós temos debates, entrevistas, e eu estou vendo aqui uma primeira pessoa que eu já vou tentar entrar em contato, né? Uma eminência, um homem de Deus, um grande avivalista que quando eu era criança já pregava nas igrejas e é uma referência para nós, que é o pastor André Barbosa. Quero agradecer aqui a Lila Santana, Deus abençoe. Agradecer meu amigo Tiago Luiz, pregador, Deus te abençoe. Walter Almeida, Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live porque eu tenho certeza que tem gente que precisa ouvir. Tem gente que precisa meditar nessas palavras, que não são minhas, são bíblicas. Amém? Deus abençoe sua vida. Essa live é um testezinho, vamos tentar organizar aí para fazer mais lives e conseguir trazer mais reflexões para a nossa vida cristã, porque nós precisamos. A Bíblia é a Bíblia, amém, irmãos? E não esqueça, quiser nos visitar ali em Casa Caiada, nós estamos pastoreando a igreja da Adebrais, Ministério de Madureira, em Casa Caiada, rua Manuel dos Santos Moreira, a rua da farmácia Independente ali em Casa Caiada. Você vai lá no final da rua, você dobra à esquerda, anda um pouquinho do lado esquerdo, você vai ver a congregação de Casa Caiada. Deus abençoe e que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Forte abraço.